engoliu o América, um 2-0 no Mangueirão pela segunda rodada da Série B, um placar que diz muito bem o que foi a partida, com um show de Daniel Paulista fora de campo e um show de Pedro Rocha e outros elementos dentro dele. Vou trazer um pouco do que eu pude ver do confronto. Fique à vontade para você trazer a sua avaliação também aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o link para mais conteúdos da Série B e das principais divisões do Campeonato Brasileiro. Quando você deixa o like, faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Quando você se inscreve, também ativa o sino de notificações. A todo momento que eu soltar algum vídeo aqui sobre a Série B ou sobre outros conteúdos do futebol brasileiro, ele vai estar chegando até você. Mas bora lá. Primeiro falando sobre o contexto das duas equipes chegando ao jogo. Assim, se tinha um Remo que havia estreado bem, um empate fora de casa, um empate em São Paulo diante da Ferroviária, e um América que tinha estreado bem, pelo menos a nível de resultado, conseguiu um 1-0 diante do Botafogo de Ribeirão Preto em Belo Horizonte. Talvez encontrou uma resistência maior do que a imaginada, maior do que a esperada contra a equipe paulista. E aí vem a segunda rodada. Eu até tinha feito uma avaliação um pouco prévia para esse confronto nos favoritos da segunda rodada e falei que entendia como um jogo em aberto. Apesar de ser um Remo que retorna da Série C e tem um grupo ainda minimamente em formação com o trabalho novo do Daniel Paulista, era um Remo jogando dentro de casa, era um Remo que pelas últimas horas ali ainda não se tinha uma definição se teria torcida ou não, mas independente disso, se tinha uma força, se tinha um fator ambiente de um Remo jogando no Mangueirão. E o histórico também de um Remo que contra o América no Mangueirão ou em Belém é um Remo que consegue ter bons resultados. O América veio de um bom início de ano, mas está muito claro como o América também ainda vem buscando alguns ajustes. Inclusive tentou a contratação do Nicolas, que está no Paysandu, nas últimas horas ali da janela, pela carência da 9. Teve a chegada do William Bigode, teve a chegada também do Miguelito, que ainda vão ganhando seus primeiros momentos em campo. Mas o América com muita limitação na construção, principalmente sem a presença do Benítez, que até chegou a entrar no segundo tempo, mas a falta dele é recorrente. E o América que, para a ideia de jogo que tentou colocar no Mangueirão, não teve a escalação ideal. Assim, a América sofreu bastante nas laterais, tanto com o Mariano como com o Marlon. E no meio de campo, acho que a escalação do William pecou um pouco nas escolhas. Falando sobre o jogo num contexto geral, o início do jogo ele demonstrava um América que mesmo fora de casa queria ter a posse de bola, queria propor o jogo, diante de um Remo que se sentiu um pouco confortável em não ter a posse e buscar um jogo de contra-ataque, em buscar um jogo reativo. Consegue abrir o placar dessa forma, é uma jogada de aceleração pelo lado direito que tem um cruzamento para o Pedro Rocha marcar. E isso faz com que o Remo se sinta ainda mais confortável em deixar a bola com o América. E o América com o meio de campo cheio de volantes não tem uma mínima criatividade para ultrapassar algumas barreiras da equipe do Remo. O meio de campo do Remo se portou muito bem, o Remo em alguns momentos jogando ali num 5-3-2, e foi pelos lados do campo em que o América conseguiu criar sua única jogada do primeiro tempo pelo corredor direito, que termina com a finalização do William para a defesa do Rangel. Foi a única jogada em todo o primeiro tempo em que o América conseguiu gerar algum perigo de fato para o gol do Remo. E aí termina o primeiro tempo, nessa ideia de um América com mais volume e um Remo mais reativo. Volta a segunda etapa e um América que já no primeiro lance se lança totalmente à frente, e um contra-ataque gera o segundo gol do Remo, que deixa a equipe paraense ainda mais confortável em manter esse jogo reativo, em manter esse jogo de fechar espaço, encontrando o América com muita dificuldade para criar. O América traz alguns movimentos, como a entrada do Benítez, como a entrada do Elizari, que seria talvez o ponto inicial, já que é um América que quer criar. Não dá para criar com o Iago, não dá para criar com o Cauã Barros, não dá para criar com o Miqueias. Esse foi o meio de campo inicial do América com 3 volantes. Então, assim, tem alguns exemplos na Série B, talvez o Goiás seja o maior deles, que tem 3 volantes na estrutura de meio de campo. Mas é um Goiás que cria alternativas não a partir de um jogo de muito controle de posse de bola. Até tem em alguns momentos, mas contra o Amazonas, por exemplo, não foi assim. Foi um Goiás que sufocou o adversário
e conseguiu construir o resultado a partir disso. O América não, o América queria ter a bola, mas não tinha um meio de campo suficientemente criativo para ter esse jogo de proposição. E aí os laterais também pecaram demais, o Marlon não apoiou muito bem, o Mariano teve um jogo dos piores com a camisa do América, apesar de ainda estar num dos primeiros jogos. E o resultado foi muito justo, assim, premia o início de trabalho do Daniel Paulista, premia um Remo que, entendo que sim, tem algumas limitações, acho que o meio de campo do Remo talvez não seja o mais brilhante, talvez não me enche tantos olhos, mas o ataque do Remo ele é um ataque que bate de frente com os grandes concorrentes ao acesso à Série A. Tem o Viseu, tem o Pedro Rocha, tem o Janderson também. No meio de campo não contou com a figura do Jaderson, que eu vejo como algum bom nome para a estrutura de meio, mas ainda assim soube se virar muito bem. Enfim, um jogo com ideias diferentes, um Remo buscando ser reativo mesmo, jogando dentro de casa, um América tentando propor algo, tentando ter a posse. Por isso que, se você for olhar as estatísticas, mostram o América com a posse de bola mais elevada, mas no final das contas o 2-0 ele traduz bem o que foi a partida. Um Remo que ganha moral para a grande decisão do campeonato estadual, ganha moral também para seguir a temporada, para seguir a Série B, e o América que traz alguns questionamentos a partir do jogo, não só do resultado, mas a partir do jogo. Acredito que se quer buscar um jogo de proposição, não pode entrar com o Cauã Barros, não pode entrar com o Iago e Miquéia juntos. Pelo menos tem que ter a figura do Elisário. O ideal seria ter Benítez, mas dá para entender porque não se tem Benítez jogando 90 minutos ou boa parte dele, até porque está voltando de mais uma lesão. Mas tem que pelo menos ter a figura de um Elisário, por exemplo, para poder gerar algum poder de criação mínimo nessa estrutura de meio de campo. Num contexto geral, foi uma América que não só pecou nas laterais e no meio de campo. A América individualmente foi muito mal. Figueiredo não teve um grande jogo, Fabinho menos ainda, enfim. Acho que o resultado ele é muito justo para o que as duas equipes entregaram. Deixa um pouco da sua avaliação aqui abaixo, o que você pôde ver da partida. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e também compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui. Até a próxima.